Olá, esse é o canal Bíblia, Texto e Contexto, e o vídeo de hoje é sobre Abraão, o pai da fé. Roda a vinheta. Gênesis 11, versículo 26 a 12, versículo 4. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Harã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. A história é muito simples. Um homem chamado Terá teve 3 filhos. E essa história que começa nesse ponto da Bíblia, que é Gênesis 11, 26, ela só vai terminar lá em Josué 24. Aqui é o começo da formação da nação de Israel. Abraão tem 2 filhos, um desses filhos, Isaac, tem 2 filhos também, Jacó e Esaú. Jacó tem 12 filhos, cada filho forma uma família, cada família forma um clã, cada clã forma uma tribo, e as tribos juntas formam uma nação de Israel. E essas tribos vão parar no Egito por causa da fome. Lá já está José como governador do Egito. José morre ali e Deus levanta Moisés para retirar esse povo. Esse povo passa 40 anos atravessando o deserto. E depois da morte de Moisés, Josué reúne todo o povo e faz um desafio para esse povo. Pergunta para eles que Deus eles querem seguir. E nesse desafio ele faz uma revelação muito interessante. Vamos ver o texto. Assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Olha que interessante. Abraão, ele serve a outros deuses. A família de Abraão é idólatra. E ali Deus começa a fazer uma caminhada de fé com Abraão. É um Deus que ele não conhece, mas, como ele é o pai da fé, o texto diz: partiu Abraão. Não questionou, não discutiu, não pediu mais tempo, não deixou para amanhã, não deixou para depois. Bom, o fato é que Deus escolhe Abraão. Por que será que Deus escolhe Abraão? Então a gente tem que dar uma olhada nos critérios de escolha de Deus. Como Deus escolhe alguém? Deus escolheu você? Será que Deus escolheu você? Como Deus escolhe alguém? Bom, muito simples. Primeiro, Deus escolhe uma pessoa baseada num critério simples. Ele é Deus. Ele escolhe quem ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, como ele quer, senão ele não seria Deus.
Paulo fala lá em Coríntios, no capítulo 1, verso 27 a 29. Acompanhe a leitura. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Escolheu antes que houvesse mundo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Gente, como é isso? Ser santo e ser irrepreensível, alguém que não se pode repreender. O chamado de Deus para ser santo não é nada mais, nada menos do que o chamado para uma vida justa, para uma vida cheia de misericórdia pelo outro, para uma vida com honestidade, com ética. E é isso que está faltando. Muita gente que está nas igrejas hoje buscando vitória, buscando prosperidade, buscando crescer, buscando melhorar, às vezes esquece da ética, esquece que há honestidade, esquece que há misericórdia pelo outro, esquece que há um critério ético de vida, que é o chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida. E não é fácil viver esse chamado, principalmente no país em que nós vivemos. Bom, agora é hora de falar da famosa fé de Abraão. Partiu, pois, Abraão. Essa é a história da fé. Mas o que é mesmo fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. São os fatos que não se veem que eu preciso ter convicção. E olha, o verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Notou o que eu fiz? Eu pulei o verso 2, 3, 4 e 5. Eu só falei o verso 1 e o verso 6. Isso dá ibope, isso dá número em igreja, isso dá frisson quando um pastor fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Mas será que fé é mesmo isso? Esse texto é quase pulado de propósito, porque ele gera templos cheios, ele gera números, ele gera votos, ele gera desafios, ele gera ofertas, ele gera enriquecimento, porque ele é um texto motivacional. Nada tem a ver com motivação. A fé tem a ver com disciplina. A fé tem a ver com uma vida diária com Deus. E aí, se eu quiser saber o que é fé, eu preciso realmente procurar os versículos que foram pulados. Vamos dar uma olhada neles? Fé é caminhada diária, envolve disciplina, envolve recomeçar todas as manhãs. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Fé é isso, é compreensão do que não pode ser aprendido. É confiar em Deus naquilo que não se pode ser explicado. Fé é proximidade com a palavra de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, pela palavra de ordem de Deus. Fé é proximidade com a palavra de Deus. Nós estamos perdendo o hábito de ler a Bíblia. Preferimos ouvir sem conferir. Tem duas igrejas no Novo Testamento que Paulo conversa com elas e faz uma comparação. Ele fala que a igreja de Tessalônica
Não é como a igreja de Bereia. A igreja de Bereia, as pessoas ouviram a palavra e iam para a Bíblia conferir se as coisas realmente eram daquele jeito. E a igreja de Tessalônica não era assim. Ouvia e digeria. Ouvia e aplicava de qualquer forma. E é dessa forma que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo sem conferir na Bíblia se o que é pregado na televisão, nas mídias sociais, se o que é pregado nos canais de YouTube, nos púlpitos, se realmente as coisas são assim. Perdemos completamente o hábito de ler a Bíblia. E isso é muito importante. Parece que nós estamos vivendo num mundo onde nós gostamos de ser enganados. Nós preferimos o milagre ao trabalho. Nós preferimos que Deus abra uma porta a nos capacitarmos para aquela porta, estudar para ter aquele cargo. Nós preferimos a cura ao tratamento médico, a dieta, a sequência medicamentosa, porque Deus também abençoa a medicina e a ciência. Nós estamos vivendo num mundo onde abandonamos completamente a palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Fazer o melhor para Deus, dar o melhor de si para Deus. E como eu faço isso? Vou à igreja, ponho a mão na carteira e dou o melhor de mim? Não. Dar o melhor de mim para Deus é tratar o próximo com o melhor que eu tenho para dar. Cristo diz, quando fizerdes o bem a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Isso é dar o seu melhor para Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como é que a gente agrada a Deus? Diga você, meu amigo. É dando oferta? É dando dinheiro? Como é que a gente agrada a Deus? A gente agrada a Deus tendo uma vida ética, uma vida verdadeira, uma vida honesta, uma vida mansa, uma vida tranquila diante de Deus. Uma vida sem ética, ela desagrada a Deus. Uma vida sem verdade, ela desagrada a Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé aparelhou uma arca para salvar sua casa. Gente, um bom cristão, um bom servo de Deus, ele cuida da sua casa, ele ama a sua casa, ele prioriza a sua casa. Não há fé com injustiça. Não há fé em lares onde maridos maltratam as esposas, esposas maltratam seus maridos. Não há fé em lar de grosseria, de briga, de contenda. Não há fé nesses momentos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Esse é um critério importante, obediência a Deus. E todos sabemos o que Deus quer de nós. De novo, eu volto para a honestidade. De novo, eu volto para o amor. Bom, para a gente concluir, fé não é motivação. Não é um momento que eu busco ter fé quando eu preciso, sempre que eu preciso. Fé é disciplina. Fé é dia a dia com Deus. Orando é a maneira de você falar com Deus. Lendo a Bíblia é a maneira de Deus falar com você. E vivendo uma vida ética. Que Deus abençoe sua vida de uma forma maravilhosa, grande e poderosa.